Todos acharam? Sim. Vamos ler. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre o evangelho. Nós, no Brasil, 70%, 90% do povo é cristão, né? Então é muito mais fácil as pessoas crerem no evangelho. De mãe a filho, e tem essa cultura de, vamos colocar aí, 70% católico, 30% protestante. Mas se a gente fosse falar o que é o evangelho para pessoas, por exemplo, do Nepal, da Índia, como é que você apresentaria o evangelho? Normalmente nós apresentaríamos o evangelho assim: Jesus veio, morreu pelos seus pecados, te livrou do inferno para te levar para o céu. E ele vai voltar. Está correto esse evangelho? Está. Mas ele não é completo, não é um todo. Por exemplo, se eu falar essa casa aqui, só tem janela e tem essa cadeira. Está completa a casa? Não, tem muitas coisas, né? Então o evangelho completo que Jesus veio apresentar foi o evangelho do reino. E o que é o evangelho? O evangelho, a palavra no original significa boa notícia, evangelho, boa notícia. Porque quando a gente pensa no evangelho, tá, Jesus veio, morreu por nós, mas ele, se você entender o que está escrito aqui em Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Se você entender essa palavra, o tempo está cumprido, e na cruz, quando ele disse está consumado, o tempo está cumprido. Nós lemos essa palavra aqui que ele disse: o tempo está cumprido. E na cruz nós vemos que ele diz: está consumado, está completo, está concluído. Se a gente entender essas duas palavras de Jesus, essas duas frases, nós vemos que isso mudou totalmente a história da humanidade. Porque nós vemos aqui em Marcos 1,15 que ele está apresentando um evangelho do reino. Ele diz: o tempo está cumprido. Qual? O tempo no qual os profetas diziam que viria Jesus para salvar o seu povo e estabelecer o quê? A cultura do reino de Deus. Quando nós falamos reino dos céus em Mateus, o que nós pensamos? Um reino que está lá no céu, certo? Mas se eu falar que tem um João que veio de Portugal e está no Brasil, ele está no Brasil? Ele está em Portugal? Ou a origem dele é Portugal? A origem dele é Portugal, certo? Essa é a mensagem do reino. Boa notícia. O que significa evangelho? Quando nós vemos um contexto, essa palavra não é uma palavra religiosa. Essa palavra, se a gente estudar essa palavra, ela vem de guerra. Quando uma pessoa estava numa guerra e talvez no meio da guerra alguém perdia, essa pessoa vinha correndo com algumas roupas, né, coloridas normalmente para chamar a atenção, e trazia uma boa notícia. Por exemplo, o nosso exército ganhou, nós não vamos ser destruídos. Então ele vinha correndo e anunciava o evangelho. Aí a Bíblia até diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Vinha alguém da guerra, estava lá batalhando, ele vinha, contava a história do povo dele. Nosso exército venceu. Ou era o contrário, o nosso exército perdeu. Mas, se você for para o exército vitorioso, você não será destruído. Ou seja, nós temos uma boa notícia. Por mais que nós perdemos a guerra, por exemplo, vai para o Brasil, entra numa guerra com os Estados Unidos, ele perde a guerra, porque provavelmente vai perder, né? Os Estados Unidos têm armamento muito superior. Aí vem alguém dos Estados Unidos dizendo: eu tenho uma boa notícia para vocês. Se vocês passarem para outro time lá, vocês não serão destruídos. As suas casas não serão destruídas, os seus filhos não serão destruídos, vocês vão continuar bem, mas só vocês têm que passar para o outro lado do time. Essa é a mensagem do Evangelho. Por quê? A Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos, e o que operava na vida de muitas pessoas até hoje é o império das trevas. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão matando, as pessoas estão enfermas, as pessoas estão perdidas, estão sem esperança, vivendo uma vida de uma maneira depressiva, ansiosa, enferma. E o que o Evangelho nos traz? Boas notícias. Boas notícias. Você não precisa de ficar mais enfermo. Você não precisa de ficar mais ansioso. Você não precisa de ficar mais desesperado. Porque existe uma boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Jesus veio nos salvar, isso é um fato. Mas a gente às vezes fica esperando uma vida lá no futuro, né? Lá eu vou ter uma casinha no céu e não vai ter mais choro. Não, isso é para acontecer aqui, agora. Essa é a mensagem do reino de Deus. O primeiro evangelista que nós estamos falando sobre mensagem, ele chamava Filípedos. Ele foi um homem que estava numa guerra, de uma batalha chamada Batalha
da maratona, era maratona de correr, o nome da cidade era Maratona. Ele foi correndo, eles estavam lutando contra os médios persas, ele era da Grécia. Esse homem ele era da Grécia. Ele estava lutando contra os persas e ele corre 40 km desse local que era próximo das costas de Ática, perto do mar Egeu. Ele corre dessa cidade chamada Maratona até Ática na Grécia, dizendo: nós vencemos a guerra, nós vencemos essa luta. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Vamos esperar, Silvia. Então, quando a gente pensa, todo mundo ouviu aqui o Evangelho da salvação. Veio para Jesus, você vai ser livre dos seus pecados, você vai para o céu. Mas Jesus, ele quis trazer o reino para a terra. É isso que a gente não entende. Jesus estava inaugurando o reino de Deus na terra. Ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Ou seja, nós vemos no livro de Mateus, reino dos céus, várias vezes, né? Reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Por que ele falava reino dos céus e não reino de Deus? Porque os judeus, até para escrever o nome de Deus, eles se limpam, eles tomam banho, eles trocam a pena para falar o nome de Deus, porque eles não gostam de usar o nome de Deus em vão. Eles acham que se eles falar muito do nome de Deus, isso é em vão. Mas usar o nome de Deus em vão é para enganar as pessoas, para dizer que Deus está falando e ele não está falando. Usar a fé das pessoas, você vai ser curado e eu vou te dar um dinheiro, porque Deus você vai ser curado, mas você tem que dar um dinheiro, porque Deus vai fazer. Isso é usar o nome de Deus em vão. Mas eles levam muito no literal, ao ponto de não escrever toda hora. Eles tomam banho para escrever o nome de Deus. Ou seja, se Mateus escreve esse evangelho falando do reino dos céus toda hora, eles não vão levar em crédito. Eles vão falar: está falando muito o nome de Deus em vão, nós não vamos levar essa mensagem. Mas quando se trata reino dos céus, é uma extensão do reino. Deus no Éden, ele quis trazer a extensão do seu reino para a terra. Essa foi a vontade de Deus quando ele fez Adão e Eva. Por quê? Quando nós entendemos qual é o nosso propósito aqui na terra, a gente não vive para comer, beber, vestir, trabalho para casa, e daqui a pouco eu morro, não. Gênesis 1:26, Deus diz: façamos nós o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas a gente às vezes acha até que não é literal, né? Tipo assim: não, fica ligando, não, você não é feio, não, você é imagem e semelhança de Deus. As pessoas falam isso, né? Não, mas isso, na verdade, fala sobre caráter e natureza. Por isso que quando nós nascemos de novo em Deus, nós temos facilidade para perdoar. Na verdade, nós temos que esforçar para não perdoar. Porque aquele Adão, ele foi feito imagem e semelhança no sentido caráter. Se Deus ama, eu também amo. Se Deus perdoa, eu também perdoo. Se Deus é misericordioso, eu também sou misericordioso. Porque nós recebemos o Espírito do Senhor em nós. Então nós recebemos a mesma natureza dele. É diferente da lei, que a gente olhava para a pedra e tentava cumprir. O interior é corrompido, a lei é santa, mas eu não consigo viver na lei de Deus. A lei está dizendo para eu não matar, mas eu quero matar. A lei está dizendo para eu não roubar, mas eu quero roubar. Então era diferente, eles estavam... É a mesma coisa de você pegar um porco, limpar o porco, colocar o lencinho. E qual que é o primeiro lugar que ele vai depois disso? Na lama. Exatamente. Então, somente a natureza de Deus, o Espírito Santo em nós, pode gerar isso. E ele diz: façamos o homem e domine ele. Ou seja, Deus nos deu domínio. Quem fez tudo? No princípio criou Deus do céu. Só que ele está dizendo, na palavra no espanhol, diz: e Deus dijo, hagamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança e senhoreio. Ou seja ele o Senhor de tudo. Aí às vezes a gente pergunta: se Deus existe, por que tem muitas pessoas morrendo? As pessoas não falam isso. Se Deus existe, por que todo mundo lá na África morre de fome? Se Deus existe, por que acontece isso, aquilo, aquilo outro? Como se Deus fosse um tirano, né? Porque ele está fazendo a gente de marionete. Você vai para lá, vai para cá. Não, Deus não é tirano. Ele sabe de tudo com antecedência. As coisas acontecem segundo a sua permissão ou vontade. Porque se a gente falar que é vontade de Deus, uma pessoa acabou de bater o carro ali. Será que Deus fica: ai, que legal, a pessoa morreu, minha vontade, meu desejo? Óbvio não. Mas é uma permissão de Deus. Por quê? Nós queremos que reduza os tráficos, os roubos. O que nós temos que fazer? Ser intercessores. É a mesma coisa de você alugar uma casa. A pessoa construiu a casa, ela rebocou a casa, ela pintou a casa, ela colocou os móveis, mas você está alugando e você está pagando por essa casa. A pessoa vai entrar na sua casa, abrir a geladeira e pegar o que está lá dentro? Não, Deus não faz isso. Ele deu a autoridade da terra para o homem, mas Adão perdeu. E o que aconteceu? O diabo usurpou o governo. O que acontece nas ditaduras? O presidente perde, chega outro e fica anos. Na Venezuela está assim até hoje, né? Todos aqueles que tentam se candidatar, que o Nicolás Maduro faz, coloca para prender. É isso que o diabo fez. O governo estava sobre os homens. Quando uma mulher olha para aquela árvore, ela deseja, ela come daquele fruto, o que
ele estava fazendo? O diabo fez o quê? Olha, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Mas eles quiseram ser como Deus no sentido de que eu não preciso dessa autoridade. Eu não preciso de Deus para nada. Eu vou se virar aqui nos 30 e vou fazer as coisas. O que aconteceu quando eles fizeram isso? Eles morreram. E o que o diabo fez? Tomou posse do mundo. E por isso que nós vemos que Caim mata Abel. Nós vemos no início do Gênesis uma corrupção na humanidade, porque o império da morte e do pecado reinou sobre os homens. Por isso nós vemos pessoas que fazem atrocidades aí que eu não faria, você não faria. Mas as pessoas estão tão afastadas da vida de Deus, tão depressivas, tão perdidas, tão problemáticas, que elas não conseguem sair dessa. Mas a notícia é, o reino de Deus é chegado. Ou seja, agora eu posso experimentar este reino que fala sobre o quê? O seu poder operando no nosso meio. O poder de Deus operando no nosso meio. Porque quando nós pensamos, por exemplo, porque o pessoal fala, né? Não liga para o mundo, liga para essas coisas de mundo, não, nós vamos para o céu. Mas Deus deu a terra para quem? Adão, não foi? Governe tudo sobre os peixes do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre toda a terra. E quando uma pessoa negligencia essa autoridade que Deus deu para ele, o diabo toma conta. As pessoas diziam, a televisão é do diabo. E o que ele fez? É meu? Então é meu mesmo. Aí o que acontece na TV? As maiores atrocidades nos nossos olhos. O celular é do diabo. O que o diabo faz? Então é meu? Então eu vou pegar mesmo. Então ele só vai pegando aquilo que a gente negligencia. Mas tudo que está na terra, Deus nos confiou. Porque quando a gente pega somente o evangelho da salvação, por exemplo, agora eu sou salvo, eu creio em Jesus, eu vou esperar ele vir. E nesse percurso que ele não vem? E se a gente morrer e ele não vier? O que a gente fez aqui na terra? Porque Deus ele precisa de imagens, autoridades aqui na terra que estabeleçam o seu governo. Para não ficar dependendo, por exemplo, do governo do Lula. Eu estava até brincando com a minha noiva ontem, a gente foi comprar lá desodorante, né? O desodorante estava quase R$30. Eu falei, desodorante ou café? Porque o café está caro, meu Deus do céu. Ou seja, a gente está sobre a República Federativa Brasileira. Essa é a nossa nacionalidade. E como cidadãos brasileiros, nós temos algumas leis que nós desconhecemos, certo? Tem muitas leis, a gente é tapeado aqui porque não conhece de lei. Porque se a gente conhecer de lei, a gente vai ser favorecido em algumas coisas. E quando se trata o reino de Deus, é a mesma coisa. A gente crê em Jesus, tá. Aí, vai para a igreja, certo. Agora espera ele vir. E enquanto isso, nós negligenciamos muitas coisas como cidadãos do reino de Deus, aqui na terra. Porque se tem um povo que gosta de contar a derrota, é um cristão, né? Você chega aqui na pessoa, como é que você está? Na prova. Aí o outro, não, você não está na prova, não, eu estou mais na prova do que você. Ou seja, eles acham mais bonito falar que está na prova, que está passando problema. Se não tiver problema, então você não está vivendo com a vida santa com Deus. Se não tiver problema, se não estiver passando na luta, então alguma coisa está errada. Aí cria aquela consciência, qual? Miserável, pobre. Eu estou dizendo que não vai passar problema? Vai. Mas não estou dizendo que não vai passar por fogo? Vai, mas no meio do fogo, o fogo não vai te queimar. Eu estou dizendo que você não vai passar pelas águas? Vai. Mas no meio das águas você não vai afundar, você vai andar sobre as águas. Então o problema... não estou dizendo que você não vai passar problema, porque aqui na terra nós passamos problema, mas agora nós estamos sobre a cultura do reino de Deus. Quando Jesus veio, ele veio restaurar aquilo que Adão perdeu, o governo de Deus. Por isso que Adão começou a pecar, todos começaram a pecar, porque agora eles estavam separados da vida de Deus. E por isso que Jesus disse aqui, o reino de Deus é chegado. Ele começou a pregar o evangelho, diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependa-se e creia no evangelho. É esse evangelista que nós falamos, seu time perdeu. Se a gente chegar na Coreia do Norte hoje e falar assim, o governo da Coreia do Norte caiu, você não precisa ficar nesse centro de concentração mais, sai daí, sai dessa escravidão, o que a pessoa vai fazer? Ela vai correr logo por exemplo, se os Estados Unidos tomam lá a Coreia do Norte e acabam com aquilo, ele vai correr para os Estados Unidos. Essa é a mensagem do reino. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu estou falando que o reino de Deus é uma extensão, eu conheço um rapaz que ele mora lá, eu achava que ele morava na França. Ele chama Alexandre também, mesmo nome meu. Ele falou, estou aqui na França, que legal, né? Essa é de Libra, falar francês. Quando foi ver, ele estava na Guiana Francesa, ou seja, próximo aqui do Brasil. E é o governo da França, Guiana Francesa. De lá da Europa, eles administram esse país, Guiana Francesa, carrega
a cultura da França. Essa é a visão do reino de Deus. Quando diz reino dos céus, não está dizendo que é um reino lá nos céus. Está dizendo sobre um reino que vem dos céus para governar sobre o governo dos homens. Quando está dizendo reino dos céus, a gente pensa, eu vou lá para o céu. Tudo bem, nós vamos para o céu. Mas não é esse reino dos céus, então tem que esperar o reino dos céus, porque Jesus está dizendo, chegou o reino. Agora, cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, pregue o evangelho aos pobres. Por que pregar o evangelho aos pobres? Deus é falido? Deus disse em Ageu 2,8, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele está querendo trazer uma cultura de um reino que se manifesta aqui. Porque às vezes a gente fica com essa consciência, não, eu posso ter só uma salsicha, só para mim, e tá bom. Como é que tá bom? Sendo que nós fomos alcançados pelo Evangelho, mas tem muitas outras pessoas. Como é que tá bom? Se Jesus começou a mensagem ali em Samaria, em Jerusalém, e disse, vá até os confins da terra e anuncie essa mensagem. 100 dias você faz isso? Então às vezes a gente fica com consciência que o Evangelho é só da salvação. Eu fui salvo, eu preciso ser curado. Eu vejo pastores no YouTube dizendo, não importa o tamanho da sua enfermidade, o importante é que você vai ter uma casinha lá no céu. Não importa o problema, o choro que está passando, Ele enxugará todas as lágrimas do seu olho. Mas como é que as pessoas podem preocupar com o sofrimento lá para frente, se elas não estão preocupando com o sofrimento aqui agora? Como é que eu posso dizer, não, eu preocupo que você vai lá para o inferno, sendo que agora eu estou olhando para uma pessoa enferma, com depressão, perdida, e isso eu não preocupo. Eu preocupo se ela vai para o inferno. Isso é hipocrisia. Porque se eu estou vendo que a pessoa está passando um problema aqui, eu tenho que ajudar aqui. Você vai falar, vai, você está com câncer, mas daqui a pouco você morre, então vai lá para o céu. E se Deus não quisesse que ela morresse nesse tempo? Sim. Então, nós vemos que na oração do Pai Nosso, o que Jesus disse? Venha o teu, não só para dizer Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que ele está dizendo? Venha a sua vontade sobre a terra. Venha a sua justiça sobre a terra. Por que muitas pessoas morrem? Por que muitas pessoas passam atrocidades? Porque nós não trazemos a justiça do reino. Porque a justiça do reino é, se alguém bateu na sua face, então ofereça a outra. Se alguém mandou você andar 1 milha, então anda 2. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser servido? Sirva. Você quer ser o maior? Então seja o menor. Ou seja, a cultura do reino, deste reino, ela é oposta. Jesus até fez uma parábola dizendo, se você for convidado para uma festa, não vá lá para frente não. Porque se você for para lá e tiver um mais honrado que você vai ter que sair daí. Ou seja, o reino de Deus ele é completamente oposto. Completamente oposto desse sistema. E como que esse reino pode vir? Quando nós entendemos que recebemos esse reino dentro de nós, começamos a transmiti-lo, demonstrá-lo. Porque o reino de Deus, ele é tanto de uma maneira física, como de uma maneira espiritual. Porque Jesus diz, é chegar no reino de Deus. Mas cadê ele? Onde que ele estava? No coração de todo aquele que crê. Por isso que Jesus diz, busque primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? É permitir que o rei deste reino governe a minha vida e a justiça que há nele, não a justiça própria, seja governada através de mim. Então eu vou conseguir amar, eu vou conseguir perdoar as maiores atrocidades, eu vou conseguir ser como Jesus, demonstrando o reino. Era isso que ele estava dizendo. Você, porque Jesus, quando ele veio, a profecia de Isaías diz, o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O que significa isso? A autoridade está sobre os seus ombros. Então, o único evangelho que nós vemos na Bíblia é o do reino. Por quê? Se a gente fala que o evangelho é só salvação, então a gente está tirando a parte que o evangelho também cura minha alma, ele também transforma o meu corpo, ele também muda a minha realidade. Nós aprendemos este evangelho. Ele veio, morreu por você e ele vai te livrar do inferno. Aí fica uma coisa rasa, porque a Bíblia diz em Gálatas que Jesus, Deus prevendo nas Escrituras que iria justificar os gentios. O que é gentios? Todos aqueles que não são judeus, que a salvação era para os judeus. A Bíblia diz que as Escrituras tendo previsto que Deus iria nos justificar pela fé, ele pregou o Evangelho a Abraão, dizendo que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus ele prega o evangelho no Gênesis, quando ele diz que a mulher, a sua descendência será contra a descendência da mulher, dizendo para Satanás, você ferirá e ele pisará o seu calcanhar. O que simboliza isso? Lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele não estava com aquela coisa parecendo cueca, mas ele estava pelado completamente na cruz, ferido na cruz, machucado na cruz. Às vezes a gente vê ele lá, só com aquela roupinha lá, não, ele estava pelado completamente. Não tinha esse negócio de tampar o negócio, estava pelado lá na cruz. E sabe o que significa isso? O mundo espiritual. Porque os demônios operavam, os demônios agiam, e a gente não conseguia sair da escravidão do pecado, a escravidão do vício, a escravidão financeira, mas quando ele estava na cruz pelado, simbolizava os demônios sendo despojados, perdendo as suas autoridades no mundo espiritual e Jesus vencendo sobre eles. Por isso que aqui em Mateus capítulo 4, olha o que diz quando ele começa a pregar o evangelho. A terra de Zabulão, Netfale, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou sobre eles. Então todos nós estávamos em trevas. Aquela cidade era uma profecia de Isaías dizendo que aonde havia trevas, aonde havia povos perdidos, aprisionados com demônios, eles estão vendo a luz agora. A luz é a oportunidade. E não é lá no céu, é aqui também. A oportunidade é aqui. Porque quando diz que veio anunciar o evangelho aos pobres, que pobre que ele está querendo dizer? Qual foram as pessoas mais beneficiadas nos evangelhos? Mancos, cegos, paralíticos, e todas essas pessoas não tinham possibilidade de trabalho, ou seja, elas estavam sem auxílio nenhum. E Jesus, em todas as áreas dele, ele veio transmitir o reino, curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas. A Bíblia diz que isso é poderes do reino vindouro. Ou seja, no mundo vindouro, isso são os poderes de lá. Ou seja, se a gente olha para alguém, o cego enxerga, isso é só o trailer, só o test drive do que é o reino de Deus. E se o cego enxergar, a gente já pula, ou alguns nem acreditam nisso mais. E é maravilhoso isso. Você orar, seja curado agora, e o olho ser restaurado. O autor de Hebreus diz que é só os poderes do reino vindouro. Imagina, o que está por vir? Qual o poder que há neste reino vindouro? Jesus, quando havia uma multidão 3 dias ouvindo ele no deserto, ele não dispensou ao povo, vai embora. Já preguei, não. Ele pega poucos pães, poucos peixes, e o que ele faz? Ele multiplica. Quando tinha uma figueira ali que não tinha frutos, ele fala com a figueira, e ela seca até a raiz. Quando ele estava no meio do mar, os discípulos no meio do mar pensando que ia morrer, ele anda por sobre as águas. Aí você pode achar, não, Alexandre, ele não fez isso porque ele era Deus. As pessoas acham, não, ele fez porque ele era Deus, o Todo-Poderoso. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E ele diz que se nós tivermos fé, faremos as mesmas obras e obras maiores. Ou seja, se ele é Deus, e eu preciso de ter fé para fazer algo como Deus, é impossível. Eu posso ter a fé do planeta inteiro. Ele sendo Deus, fazendo todas essas coisas, não adianta eu ter fé. Mas ele está dizendo, como homem, eu, dependente do Espírito Santo, se você tiver fé, você fará essas mesmas obras que eu fiz. Chamei Lázaro para fora, o autor da vida. Eu multipliquei os pães, multiplicação lá no reino, bonanças lá no reino. Eu oro pelas pessoas, elas são curadas completamente. Se você tiver fé, você vai fazer essas mesmas coisas. Porque nós nos tornamos os habitantes deste reino. Para você ir para Portugal, você tem que tirar um passaporte e ir para lá. Mas no reino de Deus, meu amigo, você tem que nascer dele. Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E ele disse, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. O que simboliza isso? Um nascimento biológico. Pessoas que nasceram naturalmente, elas não podem entrar no reino de Deus. Mas se você nascer da água e do Espírito, aí você pode entrar neste reino. Ou seja, não entra estrangeiro. Não entra uma pessoa exilada, vou correr de um reino, vou para o outro. Não, ali você tem que nascer dele. Aí Nicodemos fala, como eu, homem velho, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Essa coisa é meio doida, né? Tem tantos anos, como é que eu vou entrar para o ventre da minha mãe de novo? Aí ele está falando, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer do Espírito, você não vai entrar em reino.
Então, quando nós entramos neste reino, Jesus disse, venha o teu reino. Só que ele diz, é chegado o reino. Parece que é confuso, né? Jesus disse, venha o teu, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Mas na oração do Pai Nosso, ele pede para nós orarmos que o reino venha. Ou seja, é tanto um reino espiritual que habita dentro de mim, como um reino físico que virá para a terra. Jesus vai reinar sobre a terra. Por isso que a palavra evangelista, apóstolo simboliza o quê? É como se fosse um embaixador hoje. Tem um embaixador do Brasil lá em Israel, um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ou seja, ele está trazendo a extensão do que é o Brasil para esses países. Isso é a cultura deste reino, trazendo este reino para cá. Porque aí, eu não vou ficar igual essas pessoas, está na prova? Estou na prova, e nunca sai da prova. Eu corto o cabelo no salão de um rapaz que ele é bem católico, ele é católico, ele simpatiza o evangelho, ele fica lá. Mas pelo menos ele está interessado. Ele fala, meu Deus, chega um tanto de cristão aqui reclamando que a vida está ruim, que as finanças estão ruins, e vem aqui pedir as coisas fiadas. Eu não vou para a igreja, não, porque se eu for para esse povo, aí esse negócio pega. E é até uma vergonha, né? A gente ouvir umas coisas dessas. Porque a pessoa está prosperando sem Deus. E às vezes a gente tem uma mentalidade pequena, e vai lá, e a pessoa ainda fala, vai que se aproxime de ser uma doença, né? Vai que o salão fecha aqui, esse negócio fica ruim. Por quê? A mentalidade das pessoas é essa, eu não preciso de nada, eu só preciso de ir para o céu. Mas todos nós aqui temos um propósito. Se você aceitou o evangelho, se você é cristão, Deus ele tem um propósito para você aqui. Você tem um chamado. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que antes de você existir, Deus escreveu um livro com a sua história? Qual história que você vai viver hoje? A sua que você mesmo está escrevendo ou se submetendo ao governo de Deus aqui na Terra? Você pode falar. Não. Eles vão falar da história de Deus. Ah, sim. Eu fico assim. Ou seja, e como que nós podemos nos alinhar a isso? Desde o primeiro suspirar, você tem a oportunidade. Ou o céu te governa, ou a terra te governa. Tem pessoas que já acordam desesperadas, a conta tem que pagar, o negócio eu tenho que fazer, e é desespero. E Jesus diz, busca o reino, porque o Pai cuida até dos pássaros. Você é tão feio assim que Deus não vai cuidar de você? Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar da gente, mas a gente já anda pela terra, já pelo natural, ansiedade e preocupação. Exatamente, as pessoas hoje em dia, elas andam preocupadas. O que eu vou fazer? A coisa está chegando, tem que fazer isso. Então a gente tem que tentar descansar. Claro, fazer a nossa parte. Exatamente. Mas esperar, ter fé, porque milagre só Deus faz. Né? Exatamente. E nós fazemos a nossa parte, é tudo isso. Ou seja, por exemplo, as pessoas ficam dizendo hoje que você tem que se esforçar para ser curado. Jesus curava qualquer um, por quê? Para mostrar que ele é bom. Mas tem gente que é curado e sai fora, né? A receber a cura. Glória a Deus, eu vou voltar a minha vida 3 vezes pior que engraçado. Ou seja, são pessoas bobas. A cura é só um test drive de uma vida nova. E eles simplesmente recebem um test drive e já saem fora. Ele curava a todos para mostrar que ele é bom. Ele curava a todos para mostrar que o reino de Deus é isso. O governo de Deus voltou aqui para a terra. Não vai ficar ninguém mais depressivo, perdido, enfermo, pobre, miserável. Porque quando você entende os benefícios como um cidadão do reino, você vai orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Me dá o pão. Ou seja, tem pão. Me perdoa. Perdoa aqueles que têm me ofendido. Não me deixa cair em tentação. Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Ele é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas estão sem alegria hoje? Depressivas hoje? Tem muito dinheiro, mas não tem paz. E eu não estou dizendo aqui que você pode ter dinheiro. Meu irmão, você tem uma visão, uma mentalidade visionária, 10 milhões é pouco. Porque se você quer alcançar, fazer uma obra mesmo, missionária, você tem que ter muito dinheiro. Sim. Nós não temos problema com dinheiro, nós temos problema se você fizer o dinheiro o seu Deus. Mas se você fizer como um servo, Deus vai fazer cair sobre as suas mãos. Nem todo mundo foi chamado. Nem todo mundo foi chamado para ficar pregando lá não. Tem pessoas que às vezes querem ser pastor, abre igreja, mas não foi chamado para ser pastor. Deus chamou ele para ser empresário. Aí ele começa a pedir a Deus para alinhar a vontade dele sobre a vida dele. O que acontece? A igreja fecha.
A arma mais perigosa que você pode, a oração mais perigosa que você pode fazer é falar, Deus, eu quero a tua vontade. Aí ele vai destruir a igreja e vai falar, ó, administra uma empresa. Porque a empresa que eu vou te dar é tanto espiritual como a igreja que o pastor pastoreia. Porque se Deus te deu, então isso é espiritual para ele. Às vezes a gente, não, eu não prego, né? Eu não faço nada na igreja, mas tem alguma coisa que Deus está chamando você para fazer, e se Ele chamou, isso é espiritual. Cuidar dos seus filhos, isso é espiritual. Quem foi a mãe do Billy Graham? O maior evangelista da história. Almas e almas. Imagina, diante de Jesus, tanto o Billy Graham quanto a mãe dele vai ser honrado. Aí as pessoas falam, eu sou sua mãe, eu só cuido dos meus filhos aqui. Se você for cuidar dos seus filhos para se tornar um novo Billy Graham, então você não precisa de ganhar muitas almas. Você só ganhou uma alma e essa alma vai ganhar milhões de outras almas. A gente tem que abrir a mentalidade, porque um reino só tem lá o rei? Não, tem o súdito, tem os guerreiros, tem os trabalhadores. E quando Jesus nos chamou, Ele está nos chamando para ser cidadãos de um reino, para que a gente tenha o quê? Para a gente saber os direitos que nós temos dentro deste reino. Às vezes as pessoas, elas ficam lá pedindo coisas que já são delas. Porque Tiago fala assim, tem gente que pede, que não recebe porque não pede. Aí ele fala, tem gente que pede e não recebe porque pede mal. Ou seja, você está nesses dois ângulos. Ou você não recebe porque você não pede, ou você não recebe porque você pede mal. É complicado, né? Se nós soubéssemos que Deus, Ele não quer que a gente só fique parado aqui. Esse é o evangelho de, não, eu só vou ficar aqui, eu vou lá para a igreja, eu vou receber uma palavra, e depois eu vou voltar para casa, e tá bom, ok. Isso não está ok. Porque Jesus disse, vai para as ruas. Tem uma parábola, eu já estou finalizando, que diz que o rei, ele pede o seu filho para chamar os convidados. Isso simbolizava o quê? O reino de Israel. Chama os convidados, vamos fazer uma festa aqui. Aí um diz, não, eu comprei uma terra, eu não posso ir. Não, eu tenho um casamento ali, eu não posso ir. Não, eu estou muito ocupado. Aí o rei ficou revoltado, Deus. Ele fala para o seu filho chamar todos os problemáticos de becos e vielas. Vai sobre os becos, vai sobre as vielas, traga os cegos, traga os mancos, traga os aleijados, traga os problemáticos e traga eles para cá, para a festa. Nós vamos festejar com quem não quer ir. Isso simboliza o reino de Deus, ele é incluso. Os fariseus, na época, eles colocavam o reino de Deus excluso. Não é só eu posso, só eu vou ir, só eu sou bom demais. E Jesus diz, não, vai para todos os lugares que você for. Chama as pessoas mais problemáticas, Senhor. É pobre, Senhor. É enferma, Senhor. Sim. Mas eles vão receber os benefícios desse reino e nunca mais eles passarão por depressão. Nunca mais eles sofrerão com ansiedade. Se eles estão enfermos, eles serão curados. Se eles tinham um problema financeiro, Deus está interessado, através das suas finanças, mostrar que o seu reino é vantajoso. Aleluia. O seu reino, porque você acha, querido, as pessoas pensam assim, né? Não, Jesus, ele fala assim, é mais fácil um camelo entrar num buraco de agulha do que o rico no céu. Por quê? Porque esse rico, ele queria ser salvo. Mestre, eu cumpro todas as leis, o que me falta ainda? Quanto à lei não falta nada, mas se você quiser vender os seus bens com os pobres e repartir, aí você tem. Ou seja, ele estava mostrando que o coração daquele homem não estava no reino, estava nas suas propriedades. Então tem esse ângulo. Pessoas que o seu coração está na sua propriedade, no que você tem. E pessoas que têm tudo que tem e dá para Jesus. Se você tiver alguma coisa nas suas mãos que você quiser dar para ele, ele vai te dar de volta. Porque ele não te tem. Não te tem. Não te tem essas coisas. O reino de Deus é uma boa notícia de algo que está no nosso meio. Jesus diz, onde está o reino de Deus? Está ali? Está lá? Está lá? Não, está dentro de vocês. Ou seja, este reino, ele está operando dentro das suas ações. Aqui agora você pode mostrar que Deus é misericordioso. Aqui agora você pode dizer, este reino traz paz sobre a sua vida. Você não precisa somente ir lá para o céu. Porque, mais ou menos, o evangelho da salvação é assim, você quer uma casa de graça, quitada, quer? Morre e você vai ter ela. Aí você vai ficar anos e anos aqui sofrendo, perdido, indeciso, sem viver o propósito de Deus para a sua vida? Lógico que não. Porque as pessoas falam isso,
Você quer uma casa quitada? Quer? Então morre, que quando você morrer, você vai ter essa casa quitada. Não, querido. É basicamente isso. Por isso que muitas pessoas não cumprem o seu ministério. Eles vivem na terra sem entender que a autoridade é nossa. Deus disse, domine o homem sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra. Mas o diabo, ele usurpou tudo, e tudo que hoje nós deveríamos pegar para transmitir que o reino de Deus chegou sobre as nossas vidas, a gente negligencia. Não, isso não é de Deus. Aquilo não é de Deus. Aquilo é do diabo. Aquilo ali também é de diabo. E o que é nosso? Nada. Porque nós temos hoje todas as ferramentas para propagar o Evangelho. Nós temos todas as ferramentas em nossas mãos para demonstrar que Jesus é real e Ele se manifesta. Mas o que o diabo quer? Colocar a mentalidade pequena de não, você mexe com televisão não, você vai se desviar, esse negócio de WhatsApp, isso não é de Deus, televisão não é de Deus, no intuito de quê? De nos falar. Boa noite, todo mundo aí. No intuito de nos falar. Oi. Então, Deus abençoe. Amém. em vez de a gente viver uma vida aqui na terra sem cumprir o nosso propósito, nós temos que entender o que Deus quer que a gente faça agora. O que Ele colocou em suas mãos? O que você tem em suas mãos para propagar este reino? Alex, eu não tenho dinheiro, mas você tem saúde. Alex, eu não sei cantar bem, mas você tem voz. Ou seja, como cidadãos deste reino, nós temos que mostrar para o povo, olha, você depende do Lula, da picanha, da cervejinha que não rolou, mas Deus, o reino que eu sirvo, eu não vivo faltando. Porque Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi governado pelo Pai. Ele diz, aquele que me enviou para isso, me enviou para aquilo, me enviou para aquilo outro. E qual é o versículo que Jesus morreu de fome? Jesus e os discípulos passaram fome da Galileia e não tiveram nada para eles. Não tem isso. Quando que Jesus viu uma pessoa lá enferma e falou, Deus te console, vai preparar uma casinha para você lá no céu. Ele disse, seja curado. Ele disse para Jairo, olha, crê somente e ela será curada. Mas morreu. Porque se você falar para uma pessoa natural, a pessoa está terminal de câncer, vai desligar os aparelhos daqui 30 segundos. Aí você olha para ela nos 30 segundos, seja curada agora. Ela vai ser doido. O médico falou que eu estou enfermo. Ou seja, ela anda pelo natural. O que governa ela? O natural. Eu já orei por muitas pessoas e falei, você está curado agora? Move os seus braços. A pessoa está lá, amém, eu creio que fui curado assim. Pelo amor de Deus. Cadê você se mover nos seus braços? A maior evidência de que você crê, porque você vai agir. Ou seja, as pessoas estão governadas pelo óbvio. Deus te chamou para abrir uma empresa, vai te prosperar. Através de você, muitas pessoas vão pregar o evangelho nas nações. Talvez você não vai, mas as pessoas vão. A pessoa fala, mas eu tenho 10 reais na conta. Ou seja, o natural governa ela, não entende qual que é os direitos que ela tem. Porque Paulo diz que uns envia e outros vai. E Deus está interessado em chegar em nossas mãos. Mas se a gente tem a mentalidade do agora, do sentir, do que está acontecendo, a gente não vai viver pela fé. Porque Deus, pregando o evangelho a Abraão, disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e eu engrandecerei o seu nome, você será uma bênção, os que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E se ele não tivesse feito isso? Não, eu vou ficar aqui na terra de Ur, meu pai tem uma estabilidade boa, eu vou sair dessa cidade, nem sei para onde eu vou, vai que no meio do caminho eu morro de fome, alguém me mata, e não acontece nada. Quando tem uma pessoa determinada para demonstrar o reino aqui, Deus faz chegar sobre você, porque você entendeu que o evangelho não é uma religião. Paulo diz, o reino de Deus não consiste em palavras. Um coach tem uma palavra boa, um político tem uma palavra boa, as pessoas vai te persuadindo, não importa o tamanho do seu pecado, meu lindo, Deus, desse jeito uma cadeira assim, igual eu estou aqui agora, Deus quer seu coração. Não adianta, você pode viver a vida que você quiser, vive a sua vida inteligente, Deus quer o seu coração, ele prega-se bonito, uma técnica, mas Paulo diz, o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Ou seja, é um reino que precisa ser demonstrado, falar de Jesus, qualquer um fala. No espiritismo tem Jesus, no panteísmo tem Jesus, no islamismo tem Jesus, não como Deus, como qualquer coisa menos Deus, mas Paulo está dizendo, a diferença do evangelho para outras religiões é porque ele é demonstrável, ele se manifesta. A pessoa estava lá perdida
drogado, Deus fez ela um empresário. Aquela pessoa estava lá dentro de uma cadeia, ela recebeu um reino que perdoa os seus pecados e agora se tornou um pregador e vai para as cadeias dizer: eu sou livre, eu tenho um reino que esse Senhor deste reino perdoou os meus pecados. Hoje eu não ando mais preso, eu ando em liberdade. A pessoa que estava lá como prostituta, Deus faz ela mãe de filhos. Ou seja, é um reino que muda a sua história. Você era isso, mas agora e quando você tem Jesus? A minha vida mudou. Eu que pegava dinheiro lá para se drogar, agora eu tenho uma empresa e eu mantenho os pobres. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. A Bíblia diz que cada um foi chamado para alguma coisa. Vocês já despertaram para isso, para saber o que Deus te chamou para fazer? Qual o propósito eterno? Exatamente. Qual que é o chamado seu? 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 Porque se a gente morre e chega lá diante de Jesus, e o que você fez lá na terra, hein? Ah não, eu mexi só no TikTok lá mesmo, estava lá tranquilo na minha. Mas os antes de você, eles dentro de uma cadeia, com o apóstolo Paulo, ele gastava os seus recursos para escrever carta, para enviar para outros lugares, e você com o celular, onde você poderia daqui do Brasil pregar o evangelho para uma pessoa do outro lado do planeta, você ficou subindo no TikTok. Ou seja, quanto mais nós temos, mais cobrado nós seremos. Essa geração, ela não pode dizer que ela não conhece a Jesus, porque nós temos isso aqui para transmiti-lo. Nós temos saúde para transmiti-lo. Então, quanto mais nós estamos próximos do reino, mais nós temos responsabilidade. Porque não vai adiantar você dizer: Jesus é seu advogado agora, mas depois ele vai ser seu juiz. Adianta você chegar lá e querer outro advogado de defesa? Não, ele é o seu advogado de defesa, mas depois ele vai ser o seu juiz. E aí, o que você fez? E aí, você disse que o reino estava aqui, lá, e as pessoas poderiam ser alcançadas por este reino, as pessoas poderiam ser curadas, porque se você falar que Jesus não quer curar todos, que reino é esse? Que é igual ao do diabo, que deixa você enfermo. Atos 10:38 diz: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, ele saiu fazendo bem por todas as partes, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, quem coloca enfermidade nas pessoas? O diabo. O texto está dizendo. Não tem como correr dessa verdade. Porque enquanto as pessoas estavam enfermas em trevas, ele é a luz e o que nós somos? Luz também. Ele é o sal e o que nós somos também? Sal também. Ele está aqui para pregar o Evangelho? Não. Mas ele tem os seus embaixadores aqui, somos nós. Ou seja, se tem um Jesus que a pessoa quer ver, é o Senhor. É você. É você. Porque qual que é a cor do olho de Jesus? Qual é a cor da pele de Jesus? Mas através de nós, como cristãos, somos mini-cristos. Então, o Jesus que o seu vizinho quer ver, não é o Jesus que está sentado no trono de Deus reinando. É você, é você, é você, é você, é você. E o reino vai expandindo, vai crescendo. Porque quando você orar por alguém, a pessoa ser curada, vai falar: olha, fulano orou por mim e foi curado. Esse Jesus cura mesmo. E vai contando para outra, a fofoca santa, né? Essa fofoca não é do diabo, não, é uma fofoca santa. Porque conta para um, conta para outro, conta para outro, e vai se alastrando. Glória a Deus, aleluia. Funciona dessa forma. Na época de Jesus era uma fofoca santa que acontecia, porque Jesus falou: olha, você não fala para ninguém não. E a pessoa virava as costas e falava. Aí o que acontecia? A cidade, ela ficava cheia de enfermos, endemoniados, querendo receber aquilo que a pessoa recebeu. Aleluia, glória a Deus. Aí você pensa: não, Alex, esse negócio de curar os enfermos é só para o pastor lá da minha igreja, é só para aquela pessoa lá do YouTube que eu vejo que é muito usado por Deus. Aí você se engana, porque tem algo dentro de você que você se desconhece e Deus está usando você. Às vezes a gente fica: pedir um irmão para orar por mim, ele pode orar por você, mas você também pode orar. Porque nós somos cidadãos de um mesmo reino, o reino de Deus. Qual é a diferença minha e do Senhor? Nós somos cidadãos brasileiros. Não, nós somos cidadãos brasileiros, falando em português. Aí as pessoas pensam: não, vou pedir lá o irmão específico, porque ele tem algo que eu não tenho. Não, se você tem o reino de Deus dentro de você, então ele também deseja usar você. Então, onde que eu vou? Talvez você não vai, mas no lugar que você vai, como eu vou, você pode influenciar lá. Eu não estou no seu trabalho, eu não estou no meio da sua família, eu não conheço vocês aqui direito, mas aonde vocês estão, vocês podem influenciar. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma mulher que levedou a massa e separou em 3 medidas e a massa levedou completamente, ou seja, o fermento somos nós, a massa são as pessoas. De uma vez que a massa mistura com o fermento, tem como tirar? Pois é. Ou a gente está sendo influenciado ou a gente influencia. Então,
Nós somos fermentos e as massas estão lá fora, perdidas. Ah, não, eles falam que Jesus cura e eu estou aqui perdido. Vai falar, cura. No entanto, eu vou orar por você vai ser curado agora. Ah, não, mas eu estou aqui depressivo e a Bíblia diz que o reino de Deus é paz. Existe uma paz que excede todo o entendimento que está em mim, mas eu vou transmitir para você agora. É isso que Jesus queria fazer. Nós somos três, né? É espírito, alma e corpo. Se você morrer agora, você não vai deixar de existir. Mas ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Aí. Mas você não é o seu corpo. Quando você morre, a sua alma e o seu espírito ficam conjuntos. Então, o Evangelho é uma solução, tanto para o meu corpo, tanto para a minha alma, tanto para o meu espírito. Porque quando eu nasço de novo, em Deus, meu espírito é recriado, aquele que me conecta com Deus. Agora, a minha alma, eu preciso juntar com ela, né? Porque às vezes tem uns pensamentos meio loucos, né? Aí o que a gente tem que fazer? A alma é como se fosse aquela bolinha de ping-pong. Uma hora eu tomar aqui, tá lá, e depois ela vem para cá. Então, você tem que trazer a alma para refletir a vontade do Espírito. Pedro disse que o fim da nossa fé é salvar a nossa alma. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas sua alma fala, não estou sentindo. Às vezes você fica meio com dúvida, desejo, vontade, isso tudo é da alma, não é do Espírito. Então a nossa carne também não se converteu, né? Por mais que a gente jejua para mortificar os feitos do corpo, mas ela não vai se converter. Deus também tem uma solução para essa carne que só quer pecar. A transformação dos corpos. Porque quando Jesus vier, nossos corpos serão glorificados. E nós refletiremos a vontade dele no nosso corpo. Agora não. Agora se você deixar ser guiado pela carne, você vai fazer coisas que você jamais imaginou. Na carne você faz loucuras. Mas no Espírito você transmite a imagem de Deus. Então o Evangelho não é só salvar a sua alma. É restaurar o seu corpo. É restituir a sua família, é restituir as pessoas que estão em volta de você. Sim, nós iremos lá, mas as pessoas precisam de ver em trailer o que há lá. Porque quando se trata de um reino, é um governo que vem sobre nós. Porque olha que engraçado, uma hora Jesus falou, o reino chegou, o reino vai vir, o reino virá. Parece que é uma coisa meio assim confusa, né? Veio, vai vir, virá, o que aconteceu? Veio do seu espírito. Virá para o seu corpo. Nós vamos entrar fisicamente no reino de Deus. Mas enquanto ele não vem em sua plenitude, se alguém disser que morreu, que ele conheceu o reino de Deus através da minha pessoa, ela vai ter uma outra desculpa. Porque através de mim as pessoas verão o reino. Através de você as pessoas verão o reino. É isso. Você tem um dom que eu não tenho. Você tem uma vocação que eu não tenho. Você tem um dom que eu não tenho. Você tem uma vocação que eu não tenho. Nós temos que criar essa cultura. Porque da mesma forma que no Brasil nós somos prejudicados porque nós não sabemos a lei do Brasil, muitas pessoas ainda andam de formas como pessoas perdidas porque elas não entendem o que é o Evangelho. Quando Jesus estava na cruz, o que ele estava fazendo? Ele estava morrendo para dar acesso a mim e a você para entrar neste reino também. Na cruz simbolizava o quê? O reino que eu estou transmitindo, que eu inaugurei aqui na terra, vindo em terra, agora aqueles que creem em mim virão também. Por isso que Jesus diz que quem crê nele, ele dá poder para se tornar filho de Deus. Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Ou seja, se você é filho de Deus, na terra você tem que ter uma mentalidade de se comportar como Deus comportaria. O que ele fez no Gênesis? Haja luz e houve luz. Imagina se ele falasse, não estou achando que esse negócio vai dar certo, não. Está meio estranho aqui, eu estou sem fé, eu não estou sentindo. Ô anjo, vamos fazer outro dia lá, porque quando eu tiver mais convicção eu farei. Não. Jesus ele demonstrou como Deus é, porque Jesus é a imagem de Deus, perdoando a prostituta. Cadê os seus acusadores? Não estão aqui? Eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Ele transmitiu o reino quando ele multiplicou, quando ele falou para a figueira, quando ele chamou Lázaro para fora, quando ele demonstrou que Deus é amor, quando ele demonstrou os princípios do reino. Olha, você errou, você pecou, talvez o homem não vai te perdoar, mas este reino vai perdoar você. Você quer ser o primeiro, seja o último. Você quer ser servido, sirva primeiro. Ou seja, ele não só veio trazer a salvação, mas ele veio mostrar como nós temos que viver. O tipo de vida que nós temos que ter. Os princípios morais e leis deste reino. Porque se tem um reino, tem lei, né? Se nós tivéssemos um tempo de monarquia, até hoje teria leis. Ou seja, a lei é essa. Perdoa. Ore para aqueles que te perseguem. Perdoa aqueles que têm te ofendido. É difícil, né? Você deve pegar no pescoço aí. Mas só assim.
a gente pode demonstrar o reino. Eu acabei de falar isso, né? Às vezes a vontade, ô Senhor, eu não quero pegar Pegando meu o negócio da pescoço. copada, eu falei assim, eu quero saber quem sou, deixa eu pegar no pescocinho. Eu lembrei por isso agora. Senhor, eu quero pegar essa pessoa pelo pescoço, mas eu tenho que perdoar, né? Ou seja, você segura a onda e a pessoa talvez fazendo raiva mesmo de você, ela vai falar, Sim. poxa, mas aquela pessoa, eu fiz isso com ela, não fez daquele jeito, ela não retribuiu mesmo comigo. Aí você vai começar a ser visto como alguém diferente. Por mais que dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço mesmo, você vai demonstrar algo diferente, ou seja, essa pessoa é diferente. Você lembra que a primeira vez que a gente veio, eu trouxe aquela senhora? Ela é muito rancorosa, guardava as coisas. Aí ela ouviu aqui a palavra, ela guardou dentro dela. E já tinha 30 anos com a sobrinha, era de mal dela. E ela guardava aquilo. Aí eu viajei, né? Fiquei 10 dias fora. Quando eu voltei, ela falou assim: eu fui lá. E aí a outra sobrinha sabia que ela queria ver ela. Um dia eu quero ver ela, porque isso não pode ficar assim. A gente não pode ficar guardando mágoa, não. Ela perdoa a menina? Acredita? Ela pegou a mensagem, né? E ela fala pra Juninho, eu não posso ir, mas vai, viu, que é muito bom. Ela fica me incentivando. Da próxima, traz alguém que Eu subi chovendo hoje, que eu achei que a gente não ia conseguir esperar o homem. Agora, daqui 15 E dias. foi bom que foi, a hora foi boa demais, não foi 7h30. Aqui, agora eles vão marcar 8 horas. Aí da próxima vez a gente traz ela. E vai ser surpresa, vai ser surpresa. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Deus ele vai te levantar para você ser voz para quem não tem, justiça para quem é injustiçado. Pega aí, irmão. Amém. Pega Deus, aí, ele, irmão. quando Deus levanta alguém, Pega aí, irmão. Deus quando levanta alguém, porque tipo assim, você é tão pedido de Deus que eu acho que não vou levantar ela não vou levantar ela não, mas eu vou te levantar não. Quando Deus te levanta é para você ser voz para quem não tem, direção para quem não tem, algo que a pessoa nunca teve, mas através da sua vida ela terá. Por isso que Jesus veio. E a Bíblia diz que ele se despojou da sua autoridade como Deus. Imagina, um policial, mas só que não está fardado. É basicamente isso. É paisana que eles falam, né? Jesus veio, ele veio, sendo Deus, ele não quis se mover como Deus, ele teve que se submeter, ele teve que aprender, ele teve que viver como homem, para demonstrar que tem como, sendo homem, demonstrar quão grandioso Deus é. Porque ele teve que se submeter aos seus pais, teve que se submeter aos fariseus, teve que se submeter a um Deus se fazendo como homem. É só no Evangelho que tem isso. Deus ele se faz homem e aprende como homem. E como homem, demonstra como que um homem de Deus pode ser. Essa é a mensagem do reino. Amém? Amém. Que possamos entender isso. Deus tem algo com você. Tem algo com você. Tem algo com você. Se morrer, imagina, você vai chegar lá, igual ela falou que cada um tem uma história. Imagina, a gente lê a história de Paulo. Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, e a gente fica idolatrando Paulo, mas ele era homem como você. Ele tinha o mesmo Espírito Santo que você tinha para te empoderar para fazer o mesmo. Aí Paulo está cheio de história lá. Imagina lá no reino de Deus, você chega perto de Paulo aqui, ei meu filho, o que você fez lá? Ah, Paulo, eu fiquei, fiz nada, mas eu gostei da sua história. Isso é legal, hein, Paulo? Meu Deus. TikTok. E aí, o que você fez lá? Moisés, o pessoal fica, quando vê lá Moisés, eu vou lá perguntar como é que ele bateu o cajado e o mar se abriu, e ele vai perguntar como é que ter o Espírito Santo morando dentro de você. Como é ter a natureza de Deus dentro de você? O que você fez lá com o Espírito Santo morando dentro de você e te empoderando ainda? Não, Paulo, não fiz nada não, Moisés, também não fiz nada não, eu só fiquei lá vendo as suas histórias e fiquei endeusando vocês e não fiz nada de diferente. Não, cada um tem uma história para contar. Porque se todo mundo, se Deus quiser só um Alexandre no mundo, não teria vocês aqui. E se tivesse só o mundo de Alexandre, que mundo chato que seria isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que mundo chato. Mas Deus pega cada pessoa para que Faça a sua parte. Exatamente. Cada um faça a sua parte. Verdade. Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha. Com o Espírito Santo, eu era a pessoa mais tímida que existia. Mais tímida. Quando eu queria receber o batismo do Espírito Santo, eu via as pessoas pulando lá na frente, nada contra, mas eu não ia fazer isso jamais. Se eu quiser receber isso aí, eu não quero não, não quero não. O pessoal ficava lá na frente pulando. Eu falei, eu quero receber, mas no meu canto aqui. Fica quietinha. E eu ficava lá dando glória, 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 e nada. Teve uma vez que simplesmente, quando eu estava no meu quarto, o Espírito Santo fluiu naturalmente. Naturalmente. E eu comecei a falar em outras línguas. Ou seja, a gente espera um raio, um terremoto, um trovão, e não é simples. Porque o Espírito Santo ele já quer estar sobre você, já quer te revertir de poder para você fazer algo que naturalmente você não conseguiria fazer.
Pregar o Evangelho, eu tenho vídeos aqui pregando o Evangelho anos atrás. Hoje já não é a mesma coisa. Antigamente eu ficava pregando para qualquer lugar, na parede, no chão, e tinha medo das pessoas. Porque o homem naturalmente ele é medroso. Mas com o Espírito Santo você vira um leão. E você não vai correr do diabo, é o diabo que vai correr com você. Sim, Deus dá força. Por meio do Espírito Santo ele dá um DNA. A Karina tem algo que eu não tenho. Porque você recebeu o Espírito Santo, ele vai te dar a identidade. Assim sucessivamente. Só o Espírito Santo. Não existe um evangelho sem o Espírito Santo te habilitar. Porque ele diz, vão em todo mundo. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão testemunhar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Então é necessário que ele venha. Porque quando ele vier, ele vai te dar senso de propósito, senso de missão. Quando a gente fala sobre missão, as pessoas pensam, isso é bobeira. Mas se a gente for pesquisar na internet, tem ministérios que vão em países em total perseguição. Eles vão pregar o evangelho, eles fazem escola, eles fazem orfanato. Eles pregam o evangelho sabendo que tem um grupo terrorista lá que logo pode sentar um tiro de longe lá e eles estão pregando o evangelho. Nós sabíamos isso? Ó, você vai fazer uma cruzada no Nepal. Tá, mas você precisa de uns guardas aqui te protegendo também, que a gente também não é bobo, né? Tem que ter. Vem tiro de lá, vai tiro pra cá também. Vai, atira de lá e vai tomar tiro também. Agora imagina, você está pregando o evangelho numa plataforma grande, tem um pessoal querendo te matar. Você não vai pregar aqui não. Você faria isso só cheio do Espírito Santo. Aí você fica louco. Aí você fica ousado. Porque você sabe que no território do diabo, correndo risco, você vai pregar o evangelho. Porque tem almas ali que precisam ouvir sobre o reino de Deus. Somente com o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Deus ele é fiel, né, gente? Amém. Aplauda pra Jesus. Terminar a live aqui. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos